had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here, waiting for you with open arms. How about you come? Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje trago um conjunto que ele ficou maravilhoso. Eu fui na loja comprar um tecido para fazer uma peça. Beleza, cheguei em casa e ia fazer esta peça. Mas aí eu estava lá vendo as peças que eu salvo no meu Pinterest, inclusive me segue lá. E eu achei esse conjunto que era da mesma estampa do tecido que eu comprei. Aí eu falei, como assim? Eu ia fazer um vestido xadrez com tecido listrado, porque eu não faço esse conjunto que é listrado e deixo o vestido xadrez para fazer depois. Vou deixar o vestido que eu ia fazer, mas acabei mudando de ideia aqui na tela. E se vocês deixarem o meu like, se inscreverem no canal e comentarem aqui embaixo que querem que eu faça esse vestido, eu faço, que ele também é maravilhoso. Mas o conjunto, eu fiquei impactada. Eu fiquei impactada com esse conjunto. Ele ficou muito chique, muito elegante. Eu acho que ele ia ficar super lindo se eu usasse o cabelo, sabe, lambido assim, Kardashian, com o rabo de cavalo bem baixo, mas meu cabelo tá sujo. E eu tava querendo gravar a introdução hoje, daí eu falei, cara, vai ter que ser com coque mesmo. Então, se você quer aprender a fazer esse conjunto, que foi super fácil, vem comigo. E primeiro nós vamos começar tirando a medida do ombro. Então, vamos colocar a fita métrica desse jeito aqui. Medir aqui, o meu está dando 11 centímetros. O comprimento que a gente vai querer que fique o top, ele vai até a cintura lá na imagem. Então, vou medir daqui até a linha da cintura. Eu não quero que o meu fique muito curto. Então, aqui do ombro até a minha linha da cintura, deu 36 centímetros de comprimento. O top é basicamente isso. Também tem a tira que vai na parte de baixo do top, mas depois, na hora que estiver cortando, eu falo as medidas pra vocês, que são bem simples. Agora, vamos para a saia. Então, para a saia, a primeira medida que eu vou precisar vai ser a circunferência da cintura. E a minha deu 65 centímetros de circunferência. Agora vamos para a distância da linha da cintura até a linha do quadril. Então, você vai medir aqui da sua cintura até a parte mais alta do seu quadril, que é bem aqui no meio. E o meu está dando 25 centímetros de distância. No mesmo lugar onde você mediu a distância, você vai medir agora a circunferência do quadril. Então, o ponto mais alto do seu popô é a circunferência do quadril. E o meu está dando 97 centímetros de circunferência. Você tem que deixar a fita métrica bem certinha assim no meio. A distância do quadril até aonde você quer que fique a parte de cima da saia, que é aquela parte que é lisa. Então, você vai medir aqui do seu quadril, onde a gente acabou de medir, que é aqui no meio, até onde você quer que fique. Eu quero que fique parecido com o da imagem. Eu acho que vem até a altura da coxa, por aqui, porque ele não é muito comprido, não chega até o joelho. Então, eu vou deixar a minha com 22 centímetros de comprimento, que tá dando aqui, ó. Essa calça é tão feia. Por que eu não coloquei uma calça mais bonita pra tirar essas medidas? O meu ficou com 22, então agora eu baixei a câmera mais um pouco e vou tirar a medida que vai ter o babado da parte de baixo da saia, aquela parte mais armada, com mais tecido. Pra medir ele, você vai medir daqui, da onde termina a sua coxa, que é a última medida que a gente tirou, até onde você quer que ele fique. Eu vou deixar ele com 55 centímetros de comprimento. Eu acho que vai passar ali do calcanhar, mas não tem problema, é melhor sobrar do que faltar. Espero que fique igual ao dela, porque eu também quero usar de salto. E a largura eu já explico pra vocês, juntamente com a tirinha que vai na cintura e a tirinha que vai na blusa. Ai, tá tão legal eu falando e aparecendo só minhas pernas. Então, vou mostrar aqui as medidas que a gente acabou de tirar para vocês. Primeiro, a largura do ombro tinha dado 11 centímetros, lembram? Mas eu vou fazer vezes 2. 11 vezes o 2 dá 22, mais 2 centímetros para a margem de costura, igual a 24. Por que eu fiz vezes 2? Porque aqui é franzido, tá vendo? E para dar esse efeito franzido, a gente vai pôr um elástico. E quando a gente põe o elástico, o tecido precisa ser maior, para quando pôr o elástico ele fazer assim, ficar menor
e não ficar, tipo, faltando tecido aqui pra cobrir o busto. Então, por isso, eu fiz ele maior. E como é bem franzido, eu fiz o dobro do tamanho. Eu espero que o dobro seja o suficiente, que não fique nem muito e nem pouco. O comprimento tinha dado 36 centímetros, mais 2 centímetros igual a 38. 2 centímetros vai servir para margem de costura na parte de cima e na parte de baixo. Aqui embaixo, na cintura, nós temos 2 tiras que vão atravessar aqui e se encontrar lá nas costas para poder amarrar. Então, essa blusa não vai precisar de zíper nem de botão. Então, 2 tiras que eu vou deixar com 1 metro de largura. Sim, 1 metro de largura, porque, ó, a tira vai ser assim. Isso daqui é a largura. E o comprimento dela, que ela é bem fininha, que vai ser esse daqui, ó, daqui até aqui, vai ser de 3 centímetros. Então, vai ser bem finiquinha mesmo. Agora, vamos para a parte de baixo, que é a saia. Bom, a saia, primeiro nós começamos com a circunferência da cintura, que tinha dado 65 centímetros. Temos que dividir por 4, porque a gente vai dobrar o tecido e vai fazer primeiro a parte da frente e depois a parte das costas. Na hora que eu estiver marcando no tecido, eu explico para vocês. Então, 65 dividido por 4 igual a 16,25. Precisamos também da margem de costura. Eu vou deixar com 3 centímetros de margem de costura para a gente poder pôr o zíper e também tem as costuras nas laterais. Então, totalizando aqui 19 centímetros, eu arredondei. A distância da cintura até o quadril, 25 centímetros, só marquei aqui, não precisa modificar nada. A circunferência do quadril tinha dado 97. 97 dividido por 4 igual a 24,25. Mesmo esquema, vai precisar dobrar o tecido, então por isso tem que dividir por 4. Precisa de margem de costura também, deixei com 27, 3 centímetros para a margem de costura. Distância do quadril até o fim da coxa, que deu 22 centímetros, que a gente mediu. A barra da saia, eu estou com muita dúvida de como fazer ela na largura, porque tá vendo aqui, vai bastante tecido. Então, eu tô aqui pensando, eu vou deixar ela com a largura total do tecido, que a maioria dos tecidos tem 1,40 m de largura. Então, vou deixar aqui com 1,40 m. Eu acho que vai ser muito, mas é melhor sobrar do que faltar. Depois eu vou falar para vocês quanto eu exatamente usei. Então, a largura de 1,40 m para frente e 1,40 m para as costas, não é 1,40 m no total. O comprimento vai ser de 55 centímetros, que é o que a gente tinha medido aqui, ó, da altura do fim da coxa até a barra que tá dando aqui no calcanhar dela. Eu não sei se eu vou deixar nesse mesmo comprimento ou se eu vou deixar maior ainda. Por isso eu deixei com 55, que vai passar daqui desse comprimento. Fora que tem a barra na parte de baixo. O cós da saia. Então, aqui em cima tem um cós e ele é mais larguinho do que essa tira que vai na blusa. O cós eu vou deixar com 68 centímetros de largura, que daí já é a circunferência da cintura, mais 3 centímetros para margem de costura e zíper. Então, a minha cintura tinha dado 65, eu deixei com 68 para já ter margem de costura e para pôr o zíper, que o zíper também vai pegar essa parte do cós, é claro. E o comprimento de 9 centímetros, como sempre, né? O comprimento é daqui até aqui. E ele vai dobrar, então por isso que ele vai ter 9 centímetros, para quando dobrar, ele ficar menor e ficar o tamanho certo. E agora, bora pro tecido, né, gente? E o tecido que eu vou usar é o algodão, 2 metros de algodão dá pra você fazer o seu top e a sua saia. Também irei usar um forrinho pra pôr na saia, pra saia não ficar muito pobre, sabem? Também um algodão pra fazer o forro. 1 metro dá e sobra esse verdinho, só achei esse verdinho, não tinha um verde nesse mesmo tom e nem branco, então peguei o verde.
aqui já está cortada a blusa, então. Eu não mostrei cortando aqui a tirinha que vai na cintura, porque é muito fácil, né? É apenas uma tira, só que eu fiz ela diferente, gente. Eu achei melhor deixar ela mais comprida, no máximo. E também deixei ela com 4 centímetros de comprimento, não 3 centímetros. Então, ela ficou com 4 centímetros de comprimento e 1,40 m de largura. Vai ficar bem compridona. E aqui ela tá dobrada ao meio, tá? Parece que tá pequeno, mas é porque não cabe na mesa. E temos aqui os 4 retângulos da blusa, a frente e as costas vão ser iguais, então tem 2 retângulos para cada lado que ficaram com 24 centímetros de largura por 38 centímetros de comprimento. Então não vai ser duplo, só tá assim mesmo porque é frente e costas. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow, 'cause you're in my Então, marquei aqui as medidas da parte de cima da saia e vou mostrar pra vocês como eu fiz. Primeiro, a cintura tinha dado 65 dividido por 4, igual a 16,25, mas deixei aqui com 19, porque tem a margem de costura e o zíper. Depois, a distância daqui da linha da cintura até a linha do quadril, que a gente tinha medido 25 centímetros. Eu preferi não riscar, só fiz um pontinho aqui que vocês não vão conseguir enxergar de jeito nenhum. Mas deixei aqui na distância de 25 centímetros. Aí, na altura da distância, marquei aqui a circunferência do quadril. Tinha dado 97 centímetros, 97 dividido por 4 igual a 24,25, mais 3 centímetros para a margem de costura. Deixei então aqui com 27. Depois de fazer isso, eu desci os 22 centímetros, eu já desci aqui na lateral mesmo. E eu preferi descer ele assim, aberto, porque a saia da menina lá na imagem parece ser assim, aberta. Parece não, ela é mais aberta assim. Ela não desce justa. Então, se fosse para descer ela justa, eu desceria ela assim, reta. Mas como ela é mais abertinha, eu desci ela assim, na mesma direção do quadril. Então, é só você descer na mesma direção do quadril. Depois, tracei um risco reto aqui na barra. Então, agora é só cortar e depois fazer do mesmo jeito a parte das costas. Só vou recortar e colocar aqui em cima e cortar totalmente igual, porque aqui já tá com margem de costura. Prontinho, cortei então aqui o forro igualzinho a parte da saia mesmo, do tecido listrado, 2 para cada, frente e costas. Agora eu irei cortar a parte de baixo da saia. Are we back to the start? I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back, take it far. Promise you the same, let the pleasure begin. How about you coming closer, we can do my place. Maybe E aqui está a parte de baixo da saia. Então, eu deixei ela com 55 centímetros de comprimento. E a largura dela, eu falei que ia deixar com 1,40 m, mas eu achei muito. Então, eu deixei com 1,20 m. Diminui 20 centímetros aí. Ainda acho que vai ser bastante, mas depois eu falo pra vocês se sobrar muito tecido. Beleza, só tem 2 partes aqui, né? Frente e costas também. E também já cortei o cos, que eu não mostrei cortando porque é bem fácil.
Vamos para o cos. O cos eu falei que ia ficar com 68 centímetros, mas o cos não é circunferência total. O cos também é frente e costas. Então aqui tenho 2 tiras de tecido que sobraram, perfeitas para fazer o cos. E a comprimento é o mesmo, de 9 centímetros. Agora, a largura a gente vai fazer assim. Você vai pegar a sua saia, colocar assim, ó. Então a gente vai pegar o cos e colocar a saia assim na parte de baixo, dobrar o cos ao meio, porque vocês lembram, né? Que esse cos vai ser dobrado, por isso ele tá com 9 centímetros de comprimento. Aí esse vai ser o tamanho certo dele. Vou colocar ele assim e vou cortar ele no mesmo formato que aqui, ó. Então o cos ele vai subindo assim na diagonal. Então só vir aqui e cortar nesse sentido. Se você quiser, você pode marcar com a caneta que fica melhor ainda. Eu vou vir aqui porque eu sou vida louca, então eu corto assim direto mesmo. A vida louca cortou um pouquinho maior. Então, vou tirar mais um pedacinho aqui, bem pequenininho. Prontinho, agora sim está do mesmo tamanho. E bora começar a costurar com o meu novo aparato que eu comprei, $1. Sim, eu sei que dá pra fazer, mas eu comprei porque tava muito barato por $1. A gente vai começar aqui pelo top. Então, vou deixar eles assim separados. Irei fazer barrinhas nas laterais. Então, tem que ficar aqui do lado avesso pra gente fazer a barrinha aqui. Muito simples, né? A barrinha vocês já sabem. Só dobrar aqui na lateral. Pôr os alfinetes se você quiser. Se você não quiser, não precisa. Se você já for profissional. E passar uma costurinha na reta. Esse tecido é maravilhoso pra costurar. Eu amo costurar nesse tecido. Se você quiser fazer um acabamento, você pode passar a barrinha antes no zigue-zague, aqui ó, tuque, 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 e depois você faz essa barra aqui dobrando. Eu tô aqui pensando ainda se eu vou fazer acabamento no zigue-zague ou não. Então, só fazer desse jeito aqui e passar uma costurinha aqui na lateral, e a gente vai fazer isso em as 4 partes, só passar a costurinha na lateral, na parte de cima ainda não. Gente, resolvi fazer a barrinha no zigue-zague aqui antes de fazer a barrinha na lateral. Então, passei a costura no zigue-zague nas 4 partes do retângulo. Pronto, fiz as barrinhas, passei no zigue-zague e agora nós vamos franzir aqui na parte de cima. Eu disse que ia colocar elástico, mas eu acho que franzir vai ser melhor. Para franzir, eu vou fazer o seguinte, vou passar um ponto aqui na parte de cima, na reta. Esse ponto eu não vou dar retrocesso nem no início, nem no fim, e vou fazer ele no maior ponto da minha máquina para poder franzir. Vou mostrar para vocês na máquina. Aí eu vou fazer isso nas 4 partes, aqui, aqui, aqui e aqui. Agora, a gente vai puxar uma dessas linhas aqui, ó, pra franzir. Então, é bem simples, ó. Esse tecido aqui é bem facinho de fazer isso. Esse tecido é perfeito, perfeito pra costurar. E daí, você vai puxando, ó, bem de leve pra não arrebentar a linha. Mesma coisa do outro lado. Pronto, gente, franziu. Olha só que perfeição. Agora é só ajeitar aqui pra ele ficar certinho. Depois de franzir, ficou assim. Agora a gente vai unir essa parte aqui, que aqui é o ombro, vocês estão lembrados, né? Então, eu vou colocar desse jeito aqui, ó, lado direito com o lado direito. Vou entrar aqui um com o outro. E vou acertar aqui para eles ficarem mais larguinhos. O da moça parece que ficou um pouco maior ainda, não tenho certeza. Porque o dela fica caidinho no ombro, eu não sei se esse aqui vai ficar. Eu fiz um lado aqui já, tá vendo? Então agora eu vou deixar esse outro lado do mesmo tamanho. Eu vou esticando aqui. Se esse ficar muito pequeno no ombro, não que vai ficar pequeno, mas não vai ficar idêntico dela, eu acho. É só você fazer essa medida aqui do ombro mais larga ainda. Vamos ver. Ai, que perfeito, ficaram do mesmo tamanho. Agora é só passar uma costurinha aqui, ó, pra unir essas 2 partes. Bem em cima dessa aqui, onde eu já tinha feito o franzir. Prontinho, como ficou aqui na parte de cima. Olhem só. Gente, eu já fiz o teste, coloquei aqui em mim e acho que vai ficar bem parecido com o da embaixo, hein? Agora, nós vamos fechar um pedacinho aqui na lateral, que é por onde vai passar o braço, antes da gente colocar a tira na parte de baixo.
Eu já fiz aqui de um lado, coloquei os alfinetes e eu vou costurar só esse pedacinho aqui, ó, de 9 centímetros. Então, a mesma coisa do outro lado, só costurar esse pedacinho aqui, que é aqui no meio onde vai passar o braço. E sim, vai ficar bem grandão esse espaço de passar o braço, porque a gente quer uma roupa refrescante. Prontinho, costurei aqui na lateral, já que já tá do lado direito. Deixa eu mostrar dentro pra vocês como ficou. Assim, só esse pedacinho mesmo. Agora, nós vamos unir aqui a parte das costas, bem um pedacinho também de costura. Então, essa daqui é a frente que eu estou virando. E nas costas a gente vai fazer assim, ó. Transpassar aqui. Passar uma costurinha em 9 centímetros também, ó. Só nesse pedacinho aqui, pra ficar com esse decote nas costas. E é assim mesmo, um em cima do outro. Tadadadadã, olhem como ficou. Eu costurei um pouquinho a mais aqui, deixei com uns, deixa eu ver quantos centímetros, 14 centímetros. Agora, vamos para as tirinhas que vão aqui na parte de baixo. Primeiro, eu vou emendar elas aqui no meio. Prontinho, costurei aqui no meio. Agora, a gente vai prender a faixa, a blusa. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou dobrar essa ponta da parte de cima para dentro. Dobrar essa ponta da parte de baixo também para dentro. E fazer assim, ó. Tuque. Daí, a gente vai prender aqui, ó. Lado direito com lado direito, tá? A blusa tá aqui do lado direito, essa parte aqui. Daí eu vou dobrando e prendendo ao mesmo tempo. Se você quiser, você pode fazer isso antes, na faixinha, e depois prender ela aqui, que fica mais fácil. Ou você pode fazer igual eu tô fazendo, que já é ir dobrando e prender ela na blusa. Também pode passar com o ferro, que também fica mais fácil. Mas eu já vou fazendo assim direto, porque eu sou vira louca, vocês sabem, né? Prontinho, o top ficou perfeito. Eu sei que assim fora do corpo ele tá estranho, mas no corpo eu já experimentei, ele ficou maravilhoso. Aqui na parte de baixo tem que passar pra essa barrinha ficar bem certinha, mas olhem só como ficou lindo. Agora vamos para a saia. A barrinha eu empurrei ela pra dentro e passei a costura até o fim aqui, que daí ela não escapa. Então ficou assim, ela fica lá dentro e essa costura aqui da lateral segura ela. Olha só que bonitinho que ficou. Eu nem cortei a linha aqui no final ainda. E pela saia, nós iremos começar pela parte de baixo, a barra. Então, vou fazer aquele mesmo esquema de franzir, que é passar uma costura aqui na parte de cima, no maior ponto da minha máquina, sem dar retrocesso nem no início e nem no fim. Mas antes, eu irei passar o zigue-zague aqui em toda a parte de cima, na parte de baixo e nas laterais. Eu não vou passar ainda, porque eu não sei que tamanho que eu vou deixar esse daqui. Se eu vou precisar cortar nas laterais, porque vai ser muito tecido. Então, depois eu passo na lateral pra não perder meu tempo, né? Porque vai que eu passo o zigue-zague aqui na lateral, depois eu preciso cortar porque o tecido ficou muito grande. Então, bora lá passar o zigue-zague e franzir na parte de cima. Pronto, gente, ficou assim depois de franzir. Agora a gente vai colocar a parte de cima junto aqui com a barra. Então, vou pegar assim, lado direito com lado direito e prender aqui, ó. Aqui tá de ponta cabeça, que é a cintura. A gente vai ver se ficou do mesmo tamanho que a barra aqui. Vamos ver... Não, ainda tem que dar mais uma esticada. Deixa eu colocar esse embaixo que fica mais fácil pra ver o tamanho. Ó, tá vendo que não tá dando tamanho? Então eu vou dar mais uma esticadinha aqui, ó. Agora é só prender aqui com os alfinetes e passar uma costurinha pra poder unir. E ficou assim, olhem só que belo. Ai, gente, eu acho que deu tanto certinho de tecido, não ficou nem muito e nem pouco. Agora a gente vai prender o forro aqui, então vou virar do lado avesso e a gente vai costurar o forro aqui do lado direito mesmo. Então vai ficar assim, parte de cima aqui ao lado direito, aqui atrás lado direito. E eu vou passar uma costurinha aqui nas duas laterais e na parte de cima. Ah, esqueci de falar pra vocês que eu passei aqui, ó, no zigue-zague. Fiz a costurinha aqui
E já fiz o acabamento aqui da barrinha no zigue-zague. Ah, e a mesma coisa com as costas. As costas também eu fiz do mesmo jeito, né? Que é igualzinha, vocês estão lembrados. Ó, as costas ficou desse jeito. E é só pôr o forro na parte das costas também. Eu não vou ficar mostrando as costas aqui toda hora, porque é igual as costas e a frente. Gente, esqueci de falar. Antes de prender aqui, tem que passar um zigue-zague aqui na barrinha do forro. Como eu já prendi aqui, eu vou passar aqui primeiro, sem prender nas laterais. Depois eu venho prendendo em cima e embaixo. A parte das costas que eu não fiz ainda, eu vou fazer separado mesmo, que é o jeito certo, né? Pegar e passar a primeira costura aqui na barra da parte de baixo do forro. Então, só aqui na parte de baixo, porque o restante já vai estar grudado aqui. Daí a gente passa grudado aqui pra não fazer duas vezes. Ficou assim, depois de costurar, então, nas laterais, na parte de cima. Aqui onde eu fiz a barrinha ficou assim. Agora, nós vamos para o cos. Então, o cos está aqui. Eu vou passar uma costura na parte de cima e nas laterais, respeitando esse formatinho aqui que ficou em V, tá? Não é pra desmanchar ele, então é pra passar assim, ó, tuque, tuque. Pronto, passei a costura aqui na parte de cima, nas laterais. Agora, o lado que eu não passei o zigue-zague, eu vou colocar aqui e prender ele aqui na parte de cima. Então, eu vou passar uma costura na reta aqui, 1 centímetro abaixo da barra. E depois na barra eu passo o zigue-zague, porque daí já vai pegar esses 3 tecidos, o do forro, o da saia e o do cos. Coloquei o cos, ficou assim, a mesma coisa, do mesmo jeito nas costas. E vamos para o zíper, estou com um zíper aqui de 25 centímetros. Vou pôr ele aqui na lateral. Então, o penduricalho tá para baixo, eu viro assim, coloco aqui, ó, o lado esquerdo desse lado aqui. Aí eu vou colocar ele na metade aqui, ó. Dessa vez eu me lembrei do acabamento pra pontinha aqui do zíper ficar pra dentro. Então, eu vou colocar ele na metade do cos. Pra quando dobrar, ficar certinho, ó. A dobrinha daqui onde começa o zíper tem que ficar bem no meio do cos. Então, aqui, ó, tem um pedacinho que faz o zíper parar. A dobra do cos tem que ficar nessa altura, ó. Que daí vai ficar certinho no meio, tá vendo? Então, primeiro a gente vai passar uma costurinha bem rente ao zíper. Para isso, tem que mudar o calcador da máquina e colocar um calcador de pôr zíper, que é esse daqui. Se você não tiver muita prática de pôr zíper, você passa primeiro numa costura de um ponto bem largo, porque daí fica mais fácil para desmanchar. Vê se ele ficou certinho, depois você passa o ponto normal, um ponto menor, para ficar mais fechadinho. Depois de passar a costura aqui para prender o zíper, a gente vai fazer o acabamento aqui. Então, eu vou dobrar desse jeito e passar uma costurinha aqui, ó, bem rente ao zíper. Não tá dando para ver o zíper, mas a gente não pode pegar nos dentinhos do zíper. Então, tem que seguir essa linha dessa costura aqui que eu já tinha feito, ó. Prontinho, coloquei o zíper aqui, já fiz o acabamento no cos, agora a gente vai colocar do outro lado. Ficou assim, olhem só que perfeição, ficou lindo. Agora a gente vai pôr no outro lado, ó, vou vir colocar assim. Eu já fiz, é claro, né, essa parte aqui da saia, coloquei o cos, tudo. Agora vamos posicionar o tecido ali em cima e fazer do mesmo jeito. Colocar o zíper aqui, ver a altura certinha para ele ficar os dois na mesma direção, pôr os alfinetes e fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, quando eu voltar aqui, já vou ter colocado o zíper desse lado. Pronto, zíper colocado. Agora vamos para a penúltima parte, que é fechar nas laterais. Então, aqui, onde acaba o zíper, a gente vai continuar uma costura para poder fechar o restante da saia até a barra. Do outro lado, que é o lado que eu não tinha mexido ainda, a mesma coisa, a gente vai passar uma costura daqui de cima do cos, ó. O cos ainda tá solto, então a gente tem que arrumar ele. Passar uma costurinha daqui de cima do cos até a barra. Colocar os alfinetezinhos aqui. E boa! E na barra, já vou aproveitar e fazer uma barrinha aqui. Na barra, eu não vou passar zigue-zague, vou fazer assim, ó, dobrar uma vez, tuque. E daí eu venho passando a costura aqui, ó, prendendo a barrinha lá dentro, essa parte desfiada. Acho que vai ficar mais bonito do que passar no zigue-zague.
Também nas laterais, depois de fechar, eu vou passar o zigue-zague por toda a lateral, mas só depois de fechar a saia. Prontinho, gente! Ficou perfeita essa saia, maravilhosa. Mano, eu quero só ver como ficou o conjunto da obra. A barrinha ficou assim, olhem só que bela que ficou. E agora a gente vai ver como ficou o conjunto no corpo. Cause you're in my, I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Tell me what you want to know, run your fingers down me slow. Cause you're in my head, you are, cause you're in my head. E aí, gostaram do conjunto? Meu Deus! Porque eu amei. Se você gostou, deixe seu like, que eu já pedi no início do vídeo. E o emoji secreto de hoje vai ser um coração verde. Uma curiosidade para vocês, coração verdinho era o meu emoji secreto com o Wilson Boy, quando a gente se conheceu, que a gente conversava pelo MSN. Sim, eu sou da época do MSN. Ninguém perguntou, mas eu tô falando. Deixe o coração verde para eu saber se você assistiu até aqui. E se inscreva no canal. Um beijão. E até o próximo DIY.